Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de domingo, dia 21 de setembro de 2025. Separei para vocês aqui 14 jogos, né? Bastante jogos aí nesse domingão e vamos tentar buscar bastante green, né? E como prometido a vocês aí, galera, vai ter bilhete pronto, vai ter bilhete de alavancagem e 2 bingos para essa rodada aí como prometido, né? Já que o nosso vídeo aí bateu a meta de 600 likes, né? Pegou até mais, né? Quase 800 likes aí. E já quero mostrar aqui, aproveitar para vocês que o nosso bingo da rodada, né? Deixa eu voltar aqui, o primeiro bingo, a gente está apenas pelo jogo do Botafogo, né? Que tem que sair 2 gols do Botafogo. Aqui o mais 2 gols e meio no jogo do Alnaz bateu, o Leipzig venceu, ambos marcam aqui, ambos marcam não, né? Ambos os times para receber um cartão bateu e também o Liverpool para marcar 2 gols ou mais. Então a gente só tá pelo jogo do Botafogo, então se tiver já voltando aquele cash out maneiro, já mete o dedão aí e encerra, tá? A mesma coisa vale aqui pro segundo bingo, que também tá vivo, né? A gente pegou aqui Leicester, o empate bateu, Lillestrøm para vencer o primeiro tempo bateu, ambos marcam no jogo do Chelsea bateu, e agora a gente só tá aqui pelo gol do Bahia e também pelo o Palmeiras, né, para marcar 2 gols em cima do Fortaleza, né, independente do resultado final. Então também se estiver voltando um cash out maneiro, já mete o dedão no encerrar, tá show? E agora vamos estar analisando essa rodada, tá, galera, de domingo, né? Antes de mais nada aí já vai deixando seu like no vídeo, se inscrevendo no canal, né? Vamos tentar pegar aí 600 likes novamente nesse vídeo, né? Então conto com a ajuda de vocês. E quem quiser saber maiores informações sobre o grupo VIP, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? O número tá na descrição do vídeo aí, e eu vou tentar deixar também o link no comentário fixado desse vídeo, tá? E vamos lá, galera, como a gente vai ter muitos jogos, eu vou tentar ser o mais breve possível, especialmente que o vídeo, tô gravando esse vídeo tarde, fiquei muito enrolado hoje, né? Já são quase 7 horas da noite. Então vamos lá começar aqui sem enrolação, né? Vamos ter aqui o primeiro jogo, Campeonato Italiano Série A, quarta rodada, Lazio jogando em casa contra a Roma, 7h30 da madrugada esse jogo, cedo demais. E a gente vai ver até o momento aí a Roma com 2 vitórias e uma derrota, 6 pontos em 7º lugar, e a Lazio, 1 vitória e 2 derrotas aqui em 13º lugar com 3 pontos. Jogo bem interessante para gols, tá, galera? E a gente vai ver aqui no confronto direto, a Roma venceu 2 vezes, Lazio venceu 1 e teve 2 empates, né? Então assim, querendo ou não, tem um equilíbrio nesse confronto direto, mas acredito que o time da Roma aí pode surpreender e vencer fora de casa, né? Primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de 1 gol e meio na partida, que é a dica mais segura, e a segunda opção a gente pega fora ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, talvez um empate com gols. Próximo jogo aqui, Campeonato da Noruega Elite, primeira divisão. Vamos ter o Rosenborg contra o Bodo Glimt. 9h30 da manhã esse jogo, válido pela rodada 22. Rosenborg vai estar jogando em casa e vai tentar surpreender o líder do campeonato Bodo Glimt, né? Líder isolado aí com 48 pontos, time do Bodo Glimt. Enquanto o time da casa aí, o Rosenborg, está em 5º lugar com 33 pontos. São duas equipes que têm um ataque efetivo, porém, o ataque do Bodo Glimt nem se compara, né? 58 gols marcados, né? Melhor ataque do campeonato. E o time do Rosenborg, 28 gols marcados e 23 gols sofridos. No confronto direto, a gente vai ver 3 vitórias do Bodo Glimt, uma vitória do Rosenborg e um empate, né? E os últimos 5 jogos aí batendo, ambos marcam em 4 oportunidades e o mais de 2 gols e meio batendo em 4 oportunidades também dos últimos 5 jogos, né? Então são duas opções interessantes demais para a gente estar utilizando aqui nesse confronto. Primeira opção, ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, tá? Acredito que o Bodo Glimt vai vencer esse jogo. Agora o próximo jogo aqui, vamos ter um clássico na Holanda, né? Vamos ter o PSV jogando em casa contra o Ajax, 9h30 da manhã esse jogo, né? 9h30 da noite não tem como. 9h30 da manhã esse jogo. E a gente vai ver que até o momento o PSV vai fazendo campanha um pouquinho melhor, né? 4 vitórias e uma derrota, 12 pontos em 2º lugar. E o Ajax, 3 vitórias e 2 empates, nenhuma derrota, com 11 pontos aqui em 4º lugar. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver que o Ajax venceu 2 vezes, o PSV venceu 1 e teve 2 empates, né? Então tem um equilíbrio muito grande aí nesse confronto, né? E acredito que não vai ser diferente aí nesse jogão. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica ambos marcam e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o campeonato alemão Bundesliga. Vamos ter o Frankfurt jogando em casa contra o União Berlim.
10h30 da manhã esse jogo, válido pela quarta rodada. Na classificação a gente vai ver o Frankfurt em sexto lugar com 2 vitórias e uma derrota até o momento, né, 6 pontos. E o União Berlim na zona do rebaixamento com apenas 1 vitória e 2 derrotas aí nesse início, né. Confronto direto, a gente vai ver aqui que o Frankfurt venceu 2 vezes, o União Berlim venceu 1 e teve 2 empates, né. Então aqui nesse jogo, galera, eu acredito que pelo fator de estar jogando em casa, o Frankfurt é favorito para vencer esse confronto, tá? Então, primeira opção, a gente vai com a dica casa vence, Frankfurt para vencer, e a segunda opção, menos de 1,5 gols no primeiro tempo, tá? Acredito que vai ser um jogo aí bem estudado no primeiro tempo e poucos gols aí, no máximo um golzinho no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora o próximo jogo aqui também da Bundesliga, a gente vai ter o Bayer Leverkusen contra o Borussia Mönchengladbach. 12h30 esse confronto, a gente vai ver na classificação até o momento o Leverkusen 1 vitória, 1 empate e 1 derrota com 4 pontos aqui em 11º lugar. E o time do Mönchengladbach que não venceu ninguém até o momento, né? 1 empate e 2 derrotas aqui na vice-lanterninha aí do campeonato, né? Com 1 ponto apenas. No confronto direto, a gente vai dar uma olhada aí, o Leverkusen venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Então, grande favoritismo aí para o Leverkusen vencer esse jogo, pagando uma odd de 1,60. Na minha opinião, tá uma odd muito boa aí para entrada simples, tá? E a primeira opção que eu deixo para vocês é a dica casa vence, né? Leverkusen para vencer. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Leverkusen. Agora vamos aqui para o campeonato inglês, um grande clássico na Premier League, né? Vamos ter Arsenal contra Manchester City. Jogo que acontece 12h30, válido pela quinta rodada. Na classificação, o Arsenal 3 vitórias e 1 derrota, somando 9 pontos aqui em terceiro lugar. E o Manchester City 2 vitórias e 2 derrotas, né? Somando 6 pontos aqui em 12º lugar. No confronto direto, a gente vai ver que o Arsenal venceu 2 vezes e teve 3 empates, né? Então, Arsenal tem levado a melhor nesse confronto direto, né? Vamos ver aí se surpreende, né, o time do Manchester City consegue quebrar essa sequência ou se o Arsenal vai vencer e manter aí esse bom retrospecto no confronto direto, né, pelo menos nos últimos jogos. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica ambos marcam e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 fora, tá? 2-1 City. Eu acredito que o City vai surpreender e vai vencer esse jogo fora de casa. Agora o próximo jogo aqui também da Bundesliga, a gente vai ter o Borussia Dortmund contra o Wolfsburg. 2h30 da tarde esse jogo, válido aí pela rodada 4. Até o momento o Dortmund, 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, não perdeu ainda, está em terceiro lugar com 7 pontos. Se vencer, pega a vice-liderança, né? Vai a 10 pontos passando o Leipzig, que já jogou nessa rodada, por sinal, né? E o time do Wolfsburg está aqui em 10º lugar, no meio da tabela, com 1 vitória, 2 empates, nenhuma derrota, somando 5 pontos. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, o Dortmund venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Então, assim, favoritismo aqui pro Dortmund vencer, pagando uma odd de 1,50, 1,55. E com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence, né? Borussia Dortmund para vencer. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Dortmund. Agora vamos aqui para o campeonato francês, jogo bem interessante também, o Olympique de Marseille jogando em casa contra o PSG, jogo válido aí pela quinta rodada da Ligue 1, né? Esse jogo que vai acontecer 3h45 da tarde. Na classificação, o PSG líder, aí com 100% de aproveitamento, né? 4 vitórias em 4 jogos, 12 pontos, mesma pontuação do Lyon, porém o Lyon já jogou nessa rodada, né? Acabou vencendo, vai fazendo também uma boa campanha por sinal. E o Olympique de Marseille, 2 vitórias e 2 derrotas, 6 pontos aqui em 8º lugar. No confronto direto, a gente vai ver aqui que o PSG venceu os últimos 5 jogos, né? Então, assim, tem o favoritismo aí para vencer esse confronto novamente. E com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica fora vence, PSG para vencer. Se for botar no bilhete, pega um empate anula, né? Para dar aquela garantia extra, especialmente que está pagando 1,90, 1,95 PSG vencer. A segunda opção, a gente pode pegar aqui o mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o PSG. Agora vamos aqui para o campeonato italiano, vamos ter a Série A, quarta rodada, jogo entre Inter de Milão contra Sassuolo, 3h45 da tarde esse jogo, e a gente vai ver aqui a Inter de Milão, galera. Pronto, abriu. A Inter de Milão aí que começou mal, né? 1 vitória e 2 derrotas seguidas, né? Perdeu aí para o Udinese em casa e no último jogo perdeu aí num vira-vira, né? Contra a Juventus 4-3. Já o Sassuolo tem a mesma campanha, né? 1 vitória e 2 derrotas. A diferença é que começou perdendo os 2 primeiros jogos e no último acabou vencendo a Lazio por 1-0. Mas acredito que agora a Inter vai buscar esses 3 pontos em casa, né? No confronto direto são
3 vitórias da Inter de Milão e 2 vitórias do Sassuolo, né? Então, assim, Sassuolo venceu os últimos 2 jogos aí, mais recente, entre aspas, né? Mas eu acredito que agora a Inter de Milão vai conseguir essa vitória, tá? Primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa mais de um gol e meio, né? No caso, a Inter para marcar 2 gols ou mais. Então a gente pega aí casa mais de um gol e meio. E a segunda opção, a gente pode arriscar aqui casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora vamos aqui para o Campeonato Brasileiro, Série A, 4 horas da tarde a gente tem o Mirassol fazendo uma ótima campanha por sinal, né? Tem que elogiar bastante essa equipe, contra o time do Juventude que não está bem, né? 4 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 24, e a gente vai ver o nosso querido e poderoso Mirassol em 4º lugar com 39 pontos, né? Se terminasse o campeonato hoje, o Mirassol estava na fase de grupo da Libertadores, né? E a equipe vai fazendo uma ótima campanha, né? São 10 vitórias, 9 empates e 3 derrotas apenas. Por exemplo, tem menos derrota do que o Cruzeiro, que é o vice-líder, né? Porém, empatou bastante. Já o time do Juventude está aqui na zona do rebaixamento em 18º lugar com 21 pontos, né? Vem oscilando bastante aí nesses últimos jogos. E se a gente for pegar aqui confronto direto, teve 3 jogos, né? 2 pela Série B, o Mirassol venceu 1, o Juventude venceu 1, e no primeiro turno, pela Série A, o Juventude acabou ficando no empate em casa 2-2, né? Então agora, galera, eu acredito que o Mirassol, pelo futebol que vem demonstrando aí, tem favoritismo para vencer, né? Então, primeira opção, casa vence, Mirassol para vencer, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Mirassol. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol na Liga, né? Vamos ter o Barcelona contra o Getafe, jogo 4 horas da tarde, né? A gente vai ver na classificação aí, o Barcelona, ele está em segundo lugar, tá aqui com 10 pontos, mesmo vencendo esse jogo não passa o seu rival que é o Real Madrid, que está 100%, né, com 15 pontos, mas pelo menos não deixa o Real Madrid se distanciar, e o Getafe por sua vez vai fazendo uma campanha digna nesse início, né, 3 vitórias e uma derrota aí, 9 pontos em 6º lugar. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver que o Barcelona venceu 2 vezes e teve 3 empates, né, costuma ter bastante empate nesse confronto direto, mas acredito que pelo atual elenco que o Barcelona tem agora, é favorito demais para vencer, né, então a primeira opção aqui, casa vence no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Barcelona. Agora vamos aqui para mais jogos do Brasileirão, vamos ter aqui um clássico carioca, né? Flamengo e Vasco, 5h30 da tarde, jogo que promete um equilíbrio total, né? O Flamengo, querendo ou não, aí entra como favorito, obviamente, por se tratar do líder do campeonato, né? Pelo elenco que tem, mas a gente sabe que clássico tudo pode acontecer, né? Até o momento o Flamengo aí líder com 50 pontos, enquanto o Vasco tá beirando a zona do rebaixamento aqui com 23 pontos, né? Um ponto à frente aqui do Vitória, por exemplo, que é o primeiro da zona do rebaixamento. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, galera, a gente vai ver que o Flamengo venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Inclusive no primeiro turno ficou um empate de 0-0, né? E por isso que eu falo que clássico é bem complicado, né? Não dá para apontar favorito total, não. Mas a gente vai ver que tá pagando aí 1,38, 1,40 para o Flamengo vencer, na minha opinião tem valor essa odd. E a gente vai com a primeira opção, né? Com a dica casa vence, né? Flamengo para vencer. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Flamengo, 2-0 casa, talvez um 2-1. Agora o outro jogo aqui do Brasileirão, a gente vai ter o Sport Recife jogando em casa contra o Corinthians, 5h30 da tarde esse jogo, né? Na classificação a gente vai ver o Corinthians está aqui em 10º lugar com 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, enquanto o Sport é o último colocado, só venceu um jogo até agora no campeonato, né? Completamente rebaixado, cá entre nós, né? Infelizmente aí o Sport vai ser difícil sair dessa situação. No confronto direto aqui a gente vai ver que o Corinthians venceu 3 vezes e o Sport venceu 2, né? As 2 vezes que o Sport venceu foi jogando em casa, né? E as 3 vezes que o Corinthians venceu foi jogando em casa, né? Isso nos últimos 5 jogos. Aqui, galera, pelo momento e pelo elenco, eu acredito que o Corinthians tem chance de arrancar pelo menos um empatezinho fora de casa, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica fora ou empate e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Corinthians. E agora, no nosso último jogo, a gente vai ter o vice-líder do Campeonato Cruzeiro, jogando em casa contra o Bragantino, 8h30 da noite esse jogo, né? E a gente vai ver aí, na classificação Cruzeiro em segundo lugar, 47 pontos, 23 vitórias seguidas, e o Bragantino que vai só descendo, né? Vai só de ladeira abaixo aí em 9º lugar, né? Chegou a ficar ali no grupo dos 4 melhores, e agora já está em 9º lugar aí com 31 pontos, né? Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, uma vitória e um empate apenas, e no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver que tem um equilíbrio, né? Uma vitória do Cruzeiro, uma vitória do Bragantino e
3 empates, né? Mas acredito que pelo momento aí que o Cruzeiro vai vivendo, é favorito demais para vencer, né? Então, primeira opção, casa vence, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Cruzeiro. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete da rodada. Logo em seguida tem o bilhete de alavancagem. E no finalzinho, 2 bingos aí para vocês, tá show? E o bilhete da rodada ficou assim, ó.